Revivados por Sua Palavra é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, transmitido aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança, e que tem o objetivo de, a cada dia, promover a leitura da Bíblia. Mas não só a leitura da Bíblia, promover também um momento de comunhão com o Senhor. Então, eu queria desafiar você a ter esse momento com Deus, tá bom? Você levantar mais cedo, ir para um lugar que você já escolheu na sua casa e ali orar a Deus. Lembre-se de orar ao Senhor. Então, os passos da oração eu já falei aqui, mas eu volta e meia estou repetindo. Primeiro, louve o Senhor. Depois, agradeça a Deus. Louve a Ele pelo que Ele é e agradeça por aquilo que Ele te dá. Depois de fazer isso, peça perdão por todos os seus pecados. Então, faça uma oração intercessora. Ore por alguém que você ama. A seguir, pede a bênção de Deus para que você tenha sabedoria para tomar as decisões certas, fazer escolhas corretas. Logo, você coloca nas mãos do Senhor um sonho que você tem. E então você fica em silêncio para ouvir a voz de Deus através da Bíblia. E é justamente isso que nós vamos fazer agora. Abrir a Bíblia para ouvir a voz de Deus através do Salmo 133. Este salmo é bem pequenininho, tem 3 versos apenas, mas muito profundos e significativos. Ele diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, sobre o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes, como um orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Este salmo, ele faz alusão à cerimônia de unção. Já vamos comentar sobre ela, mas ele começa falando de união, de unidade. E esse tema, ele é muito relevante. Como é bom, diz o salmista, mas também como é agradável quando os irmãos vivem em união. Que triste é uma família desunida, uma igreja desunida, quando você não pode confiar em alguém que mora com você. Mas há resultados bem tristes, bem funestos quando há desunião. Por exemplo, a Bíblia menciona alguns elementos importantes que acontecem quando a igreja está unida, quando o povo de Deus está unido. Vamos ver alguns desses textos? Bem, o salmista, então, vamos ler novamente o texto, ele diz: como é bom e como é agradável viverem unidos os irmãos. Por que é bom? Deixa eu contextualizar você aqui. Os seguintes versículos, eles falam, por exemplo, de um óleo que desce para a barba de Arão, ok? E desce até a gola. Aqui está fazendo uma referência à cerimônia de unção, quando um sacerdote era ungido ou quando um rei era ungido. Ele era ungido geralmente com óleo. Quem o ungia era um profeta. Você pode conferir isso, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 29, versículo 7, ou Êxodo 30, dos versos 30 até o 32. Só que, a despeito de ser o profeta que o ungia com óleo, na verdade, quem estava ungindo aquele profeta ou aquele rei era o Espírito Santo. O óleo era só um símbolo do Espírito Santo que o estava separando para uma tarefa, o separando para uma missão. Então, o que o Salmo 133 está falando aqui é sobre a obra do Espírito Santo. O que ele está dizendo é o seguinte: quando os irmãos vivem em união, eles são ungidos com o óleo do Espírito Santo. Por isso é bom, por isso é agradável. Por exemplo, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, eu quero ler para você o que está escrito lá. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu convido para ir até 2 Crônicas, capítulo 20. Ali nós temos uma história. Josafá, ele é agora perseguido ou ameaçado por 3 inimigos, 3 nações inimigas. O que Josafá faz? Josafá convoca o povo para orar. Então, logo no início, no verso 4, diz o seguinte: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também vieram de todas as cidades gente para buscar o Senhor. Ali estava Judá, ali tinha gente de Jerusalém, ali tinha gente de todas as cidades do país, do reino,
para buscar o Senhor. E o povo ficou ali orando, e orando, e orando. Estavam unidos, unidos em um só propósito, unidos em um só ideal, unidos em um só objetivo. Qual foi o resultado desta união? Segundo Crônicas 20, versículo 14, diz o seguinte para a gente. Então, ou seja, aqui uma conjunção conclusiva, como resultado da união, como resultado da unidade, como resultado da busca em conjunto, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. E aí usou um senhor chamado Jaziel para transmitir uma mensagem. O resultado da união, o resultado da unidade é o batismo do Espírito Santo. Quando uma igreja está unida, quando os irmãos vivem unidos, quando não há rixa, quando não há discórdia, quando não há rancor, quando há amor mútuo, quando há empatia pelos outros, o Espírito Santo de Deus vem, se manifesta no meio da congregação, no meio da família, no meio de um grupo pequeno, no meio de uma célula, no meio de uma classe da escola sabatina. Ele se manifesta, batizando-nos com seus dons especiais. Voltando ali para o Salmo 133, eu me lembro ainda de um outro texto, ainda dentro deste assunto, que está lá no Novo Testamento, que fala também de unidade, de união. Vamos ler juntos? É o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e o versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o versículo 31. O texto diz bem assim. Vamos ler juntos? Estou abrindo aqui minha Bíblia. E se você tem a sua também, por favor, acompanhe conosco. Atos 4, verso 31. Agora sim, tinha aberto aqui em João. Vamos ler o que diz a palavra de Deus então. Diz o seguinte: tendo eles orado, está falando aqui sobre os apóstolos, isso vale a pena sublinhar, pegar a sua caneta ali e sublinhar. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles estavam unidos num só propósito, num só objetivo, num só foco. E o que aconteceu? O Espírito Santo se manifestou. Lembra dos apóstolos, é só lembrar deles. Depois que Jesus subiu aos céus, Jesus ressuscitou, passou 40 dias com eles, ensinando, e então eles passaram 10 dias orando e clamando e pedindo. E o que aconteceu? Quando eles ficaram unidos num só objetivo, num só foco, num só propósito, o Espírito Santo os batizou e eles então pregaram poderosamente a palavra de Deus e cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. Por isso o salmista diz: ó, como é bom, ó, como é agradável que os irmãos vivam em união. Portanto, a união não é uma opção. A união não é uma escolha de quem quer. A união é uma obrigação. Ter unidade de propósito, de missão, de foco, é uma obrigação na família e na igreja. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Ayrton Keller, presidente da Igreja Adventista para a América do Sul, ele cita sempre. Ele diz o seguinte: juntos somos mais fortes. Juntos nós vamos mais longe. Juntos nós andamos mais rápido. E juntos nós somos mais relevantes. Por isso, o salmista Davi, ele diz aqui: ó, como é bom e como é agradável viverem unidos os irmãos. Então, ele termina o Salmo 133 dizendo o seguinte: ali, no Monte Sião, ordena o Senhor a bênção, a sua bênção e a vida para sempre. Veja que aqueles que vivem em união, em unidade, receberão a bênção do Senhor. E que bênção é esta? O Salmo 128, que nós já lemos aqui juntos, já estudamos juntos ele aqui, ele apresenta esta bênção. E a bênção está na família, a bênção está nos filhos, no trabalho, no alimento diário, na saúde. A bênção do Senhor enriquece
e com ela não há desgosto. Não é uma maravilha? Eu quero orar por você então, pedindo que Deus te guarde, pedindo que Deus te ajude, pedindo que Deus dirija a tua vida, para que você seja abençoado, tenha uma família unida, uma igreja unida, um ambiente de trabalho unido. Tudo bem? Vamos orar. Bondoso Deus, ó, como é bom e agradável quando nós vivemos em união, em unidade, quando a gente se perdoa, quando a gente sabe conviver em família, respeitando um ao outro. E por isso eu peço nesse momento sabedoria do Senhor, Pai, para que possamos viver mais juntinhos um do outro, para que possamos ter mais unidade e assim irmos mais longe, mais rápido, sermos mais relevantes e mais fortes. Conduza cada um de nós, batiza-nos com Teu Santo Espírito, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, que bom estar com você sempre, todo dia, viu? Que Deus te abençoe, que você seja reavivado por Sua palavra.